Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Eu vou falar a respeito de vantagens de ser perito judicial. Isso é uma das aulas que vocês vão estar assistindo aí e que vai ajudar bastante a você entender um pouco mais sobre a perícia judicial, ver por que ela é interessante, por que ela está sendo bastante atrativa para as pessoas que estão começando na área de perícia judicial, porque tantos profissionais estão buscando atividades que tenham o perfil da perícia judicial para estar alavancando na sua carreira profissional. Então, eu vou estar mostrando para vocês pelo menos 9 vantagens. Existem várias outras, mas as 9 principais que vai ajudá-lo a talvez escolher essa atividade como uma segunda atividade profissional para você, ou então a sua primeira atividade profissional. Por exemplo, você que não está trabalhando no momento, ou você está recém-formado e busca uma oportunidade na sua carreira profissional, que você quer colocar à disposição os seus conhecimentos acadêmicos. Você tem na perícia judicial uma grande vantagem. Então, eu vou estar apontando para vocês algumas vantagens que vai ser bem interessante para que você possa estar trabalhando dentro da perícia judicial. Então, vamos acompanhar aqui na tela, mas antes você pode estar compartilhando, curtindo e também se inscrevendo no canal para que esse canal possa estar crescendo e eu estar passando mais conteúdo para vocês a respeito da perícia judicial. Então vamos lá? Ok? Bom, a perícia judicial, a primeira vantagem que a gente tem dentro da perícia judicial é a flexibilidade de horários. O que é isso? Você pode trabalhar nos dias e horários que ficar melhor para você. Final de semana, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, se você quiser. Você pode estar trabalhando em qualquer local, e porque basta você ter um computador com acesso à internet, porque o processo ele é eletrônico, então você vai poder acessar de qualquer lugar, de onde você estiver, para você poder acessar todas as movimentações do processo, fazer o download dos documentos e poder estar trabalhando no seu computador, nas suas pastas, fazendo a organização do seu trabalho no seu computador. Grande parte do seu trabalho vai ser feito assim, dentro de casa ou dentro de qualquer lugar que você estiver. E é interessante que isso aí dá uma vantagem muito grande, porque você não precisa se deslocar ao fórum, por exemplo, que antigamente isso aí era bastante comum. Quando não existia o processo judicial digital, que é chamado hoje em dia, que é um processo eletrônico, onde o perito, quando ele se inscreve e é nomeado pelo juiz, ele tem acesso a esse processo eletrônico, era muito mais difícil. Os peritos eles tinham que fazer várias viagens até o fórum, fazer carga do processo. O que é carga do processo? É pegar todo aquele calhamaço do processo lá que vocês sabem, muitas vezes eles têm vários documentos, vários papéis em que o perito tem que trazer para casa, analisar, olhar um por um, verificar qual é a parte que é mais interessante para o perito aí retirar daquele meio lá, fazer a cópia, depois colocar tudo de volta ali na sequência que você pegou, depois levar ali no fórum novamente. E aí sempre que tiver alguma movimentação nova, você tem que voltar a fazer esse mesmo processo de novo. Então era bem trabalhoso, era bem complicado fazer esse tipo de serviço. Agora, com o processo judicial digital, fica muito mais fácil. Você tendo, então, a inscrição como auxiliar de justiça, você vai ter acesso a esse processo. E aí depois você vai poder não só visualizar toda a movimentação do processo, mas também fazer as suas considerações, as suas petições ao judiciário. Isso aí você faz através da certificação digital. Isso é um assunto de outro tema. Mas a flexibilidade de horário e também
o fato de você poder fazer esse trabalho de qualquer lugar e ser bastante interessante, e são poucas as atividades que você pode estar fazendo esse tipo de trabalho. Então essa é a primeira vantagem de ser perito judicial. Vamos então à segunda, que eu vou mostrar para vocês. A segunda é a grande demanda em poucos peritos. Existem no Brasil em torno de 100 milhões de processos. Você imagina se 30% desses processos eles são para peritos judiciais. E você pode ter uma ideia da quantidade de processos que existem na justiça, e em alguns fóruns não existem profissionais em determinadas áreas para poder estar atuando nesses processos aí. E realmente existe uma carência de profissionais, porque são poucas pessoas que conhecem realmente o que pode fazer um perito judicial, ou então elas têm algumas dificuldades em entender sobre o trabalho da perícia judicial. Então, a perícia judicial ela é um trabalho que ela exige o conhecimento técnico do profissional, assim como também dele descobrir a respeito da demanda, quais são as áreas que estão sendo mais requisitadas pelo judiciário. Mas, via de regra, a perícia judicial não é um bicho de sete cabeças, vamos dizer assim, porque quando a gente pensa na justiça, a gente já imagina um monte de leis, um monte de termos jurídicos complicados que o profissional vai precisar lidar com isso, mas via de regra não é difícil. Você precisa saber o básico, tendo conhecimento básico e das formas com que o perito vai atuar dentro do processo, você consegue fazer ótimos trabalhos. E quanto mais você mostrar o seu trabalho para o juiz, mais nomeações você vai ter e mais dinheiro você vai ganhar. Então é bem interessante. Vamos para a terceira vantagem de trabalhar como perito judicial. A terceira vantagem é a seguinte: ela não exige experiência profissional de muitos anos na indústria. Então, isso aí abre uma possibilidade para os recém-formados, por exemplo. Eles podem trabalhar como perito judicial tranquilamente. Logicamente que eles vão ter um pouco mais de dificuldade no início, porque eles vão precisar pesquisar bastante, talvez vão levar um tempo maior para poder entregar o seu laudo pericial, que é o documento mais importante dentro do processo judicial. Mas se ele tem o esforço e ele gosta da área que ele está atuando, ele vai, com o tempo, vai se desenvolvendo e aí vai se tornando mais fácil. Além de adquirir experiência profissional, a perícia ela oferece essa possibilidade de você adquirir experiência profissional. Porque você vai falar com outras pessoas dentro da sua área que você está atuando, como por exemplo os assistentes técnicos. Você vai estudar o processo, então isso aí vai ajudar bastante no seu desenvolvimento profissional. Então, existem algumas áreas que são mais específicas dentro da perícia que você vai analisar. E você pode ver que, por exemplo, você pode não poder atuar porque ela exige um conhecimento mais específico sobre determinada máquina ou sobre determinado tipo de trabalho que você ainda não tem conhecimento. Mas, de qualquer forma, você vai previamente estudar o processo, vai ver se ele se encaixa nos seus conhecimentos acadêmicos e conhecimentos profissionais que você adquiriu até então, tá? Então, você tem essa possibilidade. Caso você veja que não é possível você trabalhar nesse tipo de processo, você pode fazer a sua justificativa lá e o juiz vai nomear outro perito para aquele processo, ok? Então, vamos para a quarta vantagem. Qual é a quarta vantagem de você ser perito judicial? Ele não tem um impeditivo de idade. Ou seja, você pode estar formado há muitos anos, já ter trabalhado na indústria e inclusive estar aposentado, que você pode ser um perito judicial. Então isso é uma vantagem bastante interessante. Às vezes você quer complementar a sua renda e você já tem uma experiência, uma bagagem profissional muito grande. E você pode ser perito judicial e você vai ter bastante
bastante demanda, dependendo da área de atuação que você tem. Então ele não tem um limite de idades. Existem algumas carreiras profissionais que, dependendo da idade, se a pessoa já tem seus 60 anos, 50, 60 anos, ela já não é mais requisitada para trabalhar, mesmo que ela tenha experiência profissional. Na perícia judicial isso é diferente. Na perícia judicial ela requisita profissionais tanto formados, recém-formados, jovens de 18, 20, 21 anos, até pessoas aposentadas que não estão mais no mercado de trabalho. Vamos para a próxima vantagem, então, é a quinta vantagem. Então, na quinta vantagem é a autonomia profissional. O que tem a ver a autonomia profissional? Autonomia profissional, você escolhe como será a sua forma de atuação dentro do processo. Isso é bastante interessante. Você que vai gerir como vai ser a forma de atuação sua. Você pode requisitar documentos no processo, você pode entrevistar pessoas quando você vai até o local da perícia, por exemplo. Você pode analisar ali os documentos do processo. Você vê que tem algo faltando, você pode requisitar ao judiciário. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. E você tem como trabalhar, logicamente, que dentro do prazo do judiciário, né, da forma que você quiser. E você consegue, então, através de uma organização ali que você vai estar fazendo, né, responder todos os anseios do judiciário. Ou seja, você não tem o chefe, você que vai definir qual que vai ser a sua forma de trabalho. Então isso é bastante interessante. Então, essa é a quinta vantagem de ser perito judicial, a autonomia profissional. Qual é a sexta? Então vamos ver a sexta vantagem. A sexta vantagem são prazos largos para entrega do laudo pericial. Normalmente, num processo judicial, você tem um prazo para você entregar o laudo. O que é o laudo? É um documento elaborado pelo perito, onde ele vai colocar suas considerações a respeito daquele caso, ele vai fazer os seus apontamentos, o que ele viu, quais são as principais observações a respeito daquele processo, e ele vai responder todos os quesitos formulados pelas partes. Esse é o principal documento que o perito judicial vai entregar no processo judicial eletrônico. E ele tem normalmente 30 dias pelo judiciário para fazer esse documento. Ele é um prazo bem longo, você não vai ter problema nenhum para você poder, dentro desse prazo de 30 dias, por exemplo, para poder fazer esse laudo pericial e enviar no processo judicial eletrônico. Assim como as petições também, existem várias petições que você pode fazer e enviar também no processo eletrônico, como por exemplo honorários periciais, e você tem um prazo, esse prazo também ele é bastante dilatado e você pode estar enviando para o processo judicial. A próxima vantagem de trabalhar com perito é a contribuição para a justiça. Isso é bastante interessante. No caso do perito judicial, como ele é um auxiliar da justiça, depois que ele entrega o seu laudo, as partes vão avaliar, vão fazer algumas considerações ou não, e isso aí vai servir de base ou de fundamento para que o juiz possa estar fazendo a sua sentença. Então, o juiz normalmente ele vai se reportar ao seu laudo pericial a respeito daqueles assuntos que estavam em dúvida, para ele poder decidir a respeito daquela causa. Então, isso aí engrandece bastante o trabalho do perito judicial. Ele saber que o que ele fez, a pesquisa que ele fez, a análise que ele fez, as respostas que ele colocou ali no seu laudo pericial, serviu como base para que o juiz possa decidir a respeito de um determinado caso. Então, isso é bastante gratificante profissionalmente. A próxima vantagem, vamos ver aqui, sobre a perícia judicial, é o reconhecimento profissional. O perito judicial, mesmo que ele não continue na perícia judicial, ele fique durante um determinado tempo,
alguns anos na perícia judicial, o fato dele ter trabalhado como perito judicial, isso aí conta bastante pontos até para ele poder querer alavancar a carreira ou até trabalhar em outras empresas. Mas a perícia judicial, ela tem um reconhecimento profissional não só dentro da esfera jurídica, mas também no mercado de trabalho como um todo. Okay? Então, vamos ver a próxima vantagem sobre a perícia judicial, que são os honorários periciais. Na Justiça do Trabalho, o perito judicial ele recebe somente no final do processo, então ele leva um tempo maior para receber os seus honorários periciais. O que são os honorários periciais? São os valores que o perito vai receber para ele fazer aquele determinado trabalho pericial. Já na Justiça Civil é muito melhor. Você vai receber, no caso, depois de ser aceito o valor dos honorários periciais, você recebe já no início dos trabalhos 50% do valor total dos honorários. Então isso é bastante interessante. Então, no início dos seus trabalhos você já recebe um valor para você poder ter custeado ali os seus trabalhos. E no final, quando encerra ali a parte da entrega de laudo e a análise das partes, você vai receber os outros 50%. E são poucas as atividades que isso aí é possível fazer. Então, isso é mais uma vantagem bastante interessante sobre a perícia judicial. Então é isso, pessoal. Eu falei para vocês a respeito das vantagens de ser perito judicial. Espero que você tenha entendido. E por isso que vários profissionais, então, eu reforço isso, têm descoberto essa área de perícia judicial. E quem sabe você pode ser mais um perito judicial que vai estar desfrutando de todas essas vantagens que essa carreira oferece. Lembrando que você pode trabalhar como perito judicial, mesmo estando trabalhando já na sua área de atuação, que não vai atrapalhar nada o que você está fazendo hoje. Ou a perícia judicial pode ser a sua única renda. De qualquer forma, você vai poder ter uma carreira de sucesso como perito judicial. Então, até lá!